E aí, pronto para fazer um 69? O podcast, gente, o podcast. Ah, bom, você falou isso, eu olhei pro lado, só tava eu e o Rafael aqui, eu já tava encostando na parede, assim, com a bunda contra a parede pra ninguém chegar perto. E não tem só metalinguagem que a gente vai falar, né? Que é o tema principal, se você clicou e tá escutando o podcast. A gente falou, além de tudo, sobre ataque de zumbi, nome de travesti e muitas outras coisas interessantes. Então, tá muito bom esse podcast, fala a verdade. E rico, muito rico. E muito metido. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 69. Eu sou Rafael Arinelli e nada como gravar um podcast 69 quando o tema é metalinguagem, né? Nossa, o Rafael tá tipo ninfomaníaco hoje. Aqui é o Henrique Risato e eu vivi para ver o dia em que a novela das 8, que passa às 9h30, se tornaria a mesma coisa com Big Brother Brasil. É o fim dos tempos. É quase uma metalinguagem entre a realidade e a ficção, né, da novela, uma coisa meio maluca, né? Mas eu sou o Daniel Cury e eu achei genial o monte de meme que surgiu sobre o vestido da Jennifer Lawrence. Nunca reparo nem no que ninguém tá vestindo nessas coisas, mas eu achei muito engraçado. Você não acha que é uma tendência pro futuro, tipo, as pessoas usarem pedaços da sua casa como vestido, de repente? Daqui a pouco tem gente vestindo tecido de almofada. É melhor do que a galera lembrar da Lady Gaga e começar a usar carne, né, no lugar do vestido. Fica nessas aí de usar a cortina e tá bom, né? Muito bem, e aí, como é que vocês foram de durante a semana? Muitas novidades, tiveram muita história pra contar ou não? Foi tudo monótono e as vidinhas normais de vocês continuaram sendo tocadas normalmente? Bom, meu final de semana foi de gordice. Foi ficar em aniversário de família, comendo bolo de chocolate, brigadeiro e deitadão em casa no sofá lá, conversando ou com a namorada por Skype, ou lendo um livro muito bom lá da Marvel, ou então assistindo uma porrada de seriado tosco só pra dar risada à toa. Cara, eu nem tinha planejado nada específico pro fim de semana e aí pintou um negócio muito louco. Eu falei, porque a gente sempre fez a cobertura do Oscar de cinemação. E nesse último domingo teve o Globo de Ouro. E aí eu falei, eu quero fazer isso também, é muito legal, porque eu coloquei lá, a gente sempre faz a cobertura principalmente pelo Twitter, para quem segue o Cinemação no Twitter. Bastante gente comentou, retweetou, interagiu com a gente, é sempre legal essa interação e tudo mais. E o Globo de Ouro foi muito legal, assim, foi a primeira vez que eu assisti um Globo de Ouro de cabo a rabo mesmo, do começo até o fim, prestando atenção mesmo. As últimas vezes eu acabei não tendo tanto tempo e tal, e eu achei muito legal, porque o pessoal tem mais tempo pra falar um pouco, pra discursar os agradecimentos. Teve algumas situações engraçadas, né? A Jaqueline Bisset, que ganhou por uma série que ela fez e tal, ela ganhou o Globo de Ouro. Ela falou um monte, viajou na maionese e tal. Teve o vestido da Jennifer Lawrence, que eu já comentei, porque eu reparei depois, pra mim tanto faz o vestido que ela tava usando. E eu achei muito bonito a homenagem que o Leonardo DiCaprio falou pro Martin Scorsese, né, quando ele ganhou o Globo de Ouro e tal. Eu achei bem bacana, gostei bastante mesmo. E o Globo de Ouro, ele tem ainda aquele glamour, né, da mensagem poética que o cinema se propõe a fazer, né? Ele não é tão político quanto o Oscar é. Então acho que o Globo de Ouro ainda é uma premiação que leva um pouco ainda dessa coisa da arte cinematográfica, né? Ele tem um glamour um pouco mais artístico, assim, né? Não sei se a parte política não é a mesma, talvez seja, mas eu gostei muito do visual. Ele é menor, né? As pessoas estão em mesas, ele é num ambiente um pouco mais enxuto, talvez,
não tem aquele teatro gigantesco que nem é o Oscar, não tem aquele bando de gente, ele não é tão controlado, né, quanto o Oscar, e realmente isso deixa ele um pouco mais simpático, talvez, tudo mais. Mas, por exemplo, a Tina Fey e a Amy Poehler, que apresentaram, elas fizeram algumas piadas que eu acho que talvez no Oscar elas não teriam tanto espaço pra fazer, mas mais importante, elas não enrolaram. Depois de um comecinho com piadas, não teve aquele monólogo chato e não teve musicalzinho, apresentação, coisa depois disso, é só premiação atrás de premiação, com uma ou outra piada, né? Com uma outra brincadeira e tal. Então eu acho que isso é bem legal, porque não fica tão cansativo. Acho que ajuda o fato dele ter mais premiações, não sei se tem mais em quantidade, mas como ele tem TV e cinema, né, ele tem muita gente, então tem que ser, tipo, vamos logo, prêmio. O Oscar, às vezes, tem aquelas enrolações, ou às vezes tenta homenagear coisas, aí fica aquela coisa meio chatonilda, que o povo fala, meio monótona, né, então vai muito disso, mas é muito massa. Henrique, você gosta de zumbi, você não gosta de zumbi? Sim, eu vivo zumbindo na orelha das pessoas. Muito bem, os zumbis, cara, sempre aparecem geralmente num cenário apocalíptico, né? Quer dizer, o mundo está acabando porque os zumbis apareceram. Então eu queria saber, né? Os zumbis, eles sofrem algum tipo de preconceito da sociedade? Por que eles estão sempre atrelados ao fim do mundo? Essa parte sexual, né? Que sempre que aparece zumbi, ele sempre tá querendo comer todo mundo. Nossa, que bosta, uma atrás da outra, né? Tá pior do que o Daniel. Dani, você acha que os zumbis, eles não poderiam, assim, por exemplo, eles não poderiam ser criados numa fazenda como gado, por exemplo? Por que eles precisam dominar o mundo sempre, meu? Eles são lentos, eles comem a cabeça das pessoas, assim, tipo, só de pessoa estúpida pra ser deixada pegar por zumbi. Será que não rola de repente, assim, tipo, em vez de ser uma epidemia mundial, se só uma coisinha pequena, controlada, não? É uma boa ideia, cara. Aliás, eu acho que até a Friboi devia começar a vender carne de zumbi, sabe? Aproveitar esse nicho. Imagina que legal, um monte de zumbi, aí aparece o Tony Ramos, mas é Friboi? Bosta. Muito bem, hoje no podcast número 69, nós vamos falar sobre metalinguagem. Vamos falar sobre o cinema dentro do cinema. Vamos tentar entender como que a metalinguagem ela é aplicada no cinema, qual que são os seus recursos, né? Por que ela pode ser uma coisa boa ou ruim dentro do cinema? Vamos lembrar de alguns filmes que usam esse recurso dentro das suas histórias e tentar entender então um pouco disso, né? Que é uma técnica, que é um conceito muito legal que o cinema carrega consigo, assim como tantas outras mídias, né, carregam. Então vamos falar sobre metalinguagem, o cinema através do próprio cinema. Olha só que loucura. É tipo aquele filme do Leonardo DiCaprio, que é dos sonhos, como é que é mesmo? A Origem, que é um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Daí a gente vai falar de um filme, dentro de um filme, dentro de um filme, e quando você menos perceber, você vai estar ouvindo o podcast dentro do outro podcast. Olha que maluco. Aliás, né, boa ideia essa, hein? Quem sabe um dia não teremos um podcast de metalinguagem com um podcast dentro de um podcast. Vamos então pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Podcast número 69. Até agora não vi nenhuma piadinha a respeito do 69, hein? Nenhuma. Tô achando vocês um pouco fracos hoje, talvez desanimados, não sei se é a falta do calor, né, que tava fazendo, agora deu uma refrescada, não sei. Mas de qualquer jeito, né, independente disso, a gente tá no podcast 69 e ainda tem gente que não sabe como entrar em contato com a gente. Não porque elas sejam tapadas, não porque elas sejam estúpidas, não porque elas tenham um déficit de atenção, porque a gente sempre repete isso, mas porque simplesmente elas pulam essa etapa de leitura de e-mails e tal, e elas se concentram no nosso conteúdo brilhante que é passado.
Então, Dani, eu preciso que você lembre as pessoas quais que são os meios de contato do Cinemação. Quer ver tudo que a gente compartilha, quer compartilhar e só curtir as nossas coisas que a gente publica, você vai no facebook.com/cinemação. Se você quiser retweetar ou até comentar ou simplesmente usar o Cinemação como um feed de notícias, você segue a gente no Twitter, o @cinemação, sempre sem cedilha e sem tio, tudo junto, CinemaCAO. Quem preferir mandar um e-mail pra gente com bastante coisa complexa, pode mandar um e-mail pro contato@cinemação.com. E quem preferir ver a gente com cara de bobo nas gravações, ou de inteligente, ou dos dois, porque a gente é tipo bobo inteligente, pode ir no Instagram, que é o @cinemação, também do mesmo jeito. Curtir lá as nossas fotos, seguir a gente no Instagram. E é isso, várias formas de falar com a gente, que é só você usar a que você preferir. E nesse podcast a gente já tem mais uma novidade, né, Dani? Quer dizer, no último podcast a gente começou o ano já com formato diferente, cheio de coisa nova, o podcast com uma edição diferente e tal. E nesse podcast mais uma novidade. As pessoas já podem se acostumar com uma novidade por podcast, não? Não para todo sempre, mas sempre que a gente puder a gente vai ter novidade. A música que você está ouvindo neste momento é uma música muito legal. Eu espero que todo mundo esteja gostando dela. Ela se chama No Deal e ela foi gravada por uma banda chamada Deventer, que é uma banda de rock progressivo de Campinas, no interior de São Paulo, que tem tido vários CDs, é uma banda que lança músicas em caráter independente, e a gente resolveu passar aqui para que todo mundo conheça. Então a gente quer aproveitar o podcast Cinemação, já que a gente tem essa trilha sonora, a gente sempre tem música tocando, para apresentar para as pessoas bandas que talvez estejam fora do mainstream, bandas independentes ou bandas que estão começando a carreira, etc. E sinta-se à vontade para entrar no Facebook ou no site oficial da Deventer. O link está na postagem do podcast, Deventer com 2 T's, né, a banda. Tem o álbum para você fazer o download, o álbum novo deles dá para fazer download gratuitamente do site oficial. Tem várias músicas bem legais para quem gosta de rock progressivo. Esse álbum tá um pouquinho diferente daquele rock progressivo mais tradicional, assim, que as pessoas estão acostumadas a ouvir. E se você tem uma banda ou conhece uma banda independente que tem algum álbum ou algum single gravado, manda pra gente, sugere pra gente, que a gente quer aproveitar o espaço do Cinemação para falar um pouco de bandas que não são tão famosas e que, enfim, que eu acho que é importante valorizar. O podcast Cinemação também é um ponto de valorização da cultura de uma forma geral. Perfeito, eu acho que tem tudo a ver também, né? Música, cinema, tem tudo a ver uma coisa com a outra, estão sempre bem entrelaçados. E o que é o cinema sem música, né? Primórdio, o cinema mudo e tal, sempre teve música. Então nada mais justo do que o Cinemação também está envolvido com essa parte de música e tal, e, né, alavancar e tentar ajudar essas bandas independentes, que elas consigam aí crescer, ter mais audiência e tal com a gente, né? E as músicas vão estar em 2 momentos no podcast. Tem uma tocando agora e vai ter outra tocando no final também. Então é um abre e um fecha do podcast. Olha só, conteúdo, é qualidade. Henrique, muitos comentários essa semana, então a gente tem, e eu tenho certeza que você vai trazer um comentário sensacional de algum fã, de algum seguidor, de alguma pessoa xingando, qualquer coisa assim. Sensacional. Sensacional e com aquela sensacional leitura de improviso, né? Porque eu nunca leio o bom comentário, para não falar a porra do comentário antes. Aí eu fico lá me matando com o microfone, com a tela do computador e com o que tá escrito para falar para vocês. Mas vamos lá. Vou ler o comentário aqui da Renata Oliveira. Ela fez o comentário de um post dizendo sobre a releitura dos personagens do filme A História Sem Fim. Ela escreveu o seguinte: pelo menos o Arthur tem a pele verde, como é dito no livro. A cor foi suprimida do filme original, porque além de ser difícil retocar a cada borrão, também se chegou à conclusão de que o personagem seria mais interessante
se fosse parecido com um menino humano real. Bom, de vocês dois, assim, quem que não lembra de A História Sem Fim? Eu não lembro. É porque você tem Alzheimer juvenil. Rafa? Cara, eu lembro sim, foi um filme que marcou minha infância. E essa releitura é muito legal, hein? As pessoas precisam entrar lá no Cinemação, procura lá o post, porque é sensacional essa releitura, é muito mais real, né? Muito mais palpável. Exatamente, A História Sem Fim, ela foi baseada num livro. Bingo. Foram 2 filmes, nunca mais, assim, se falou, né? Você virava e mexia, passava acho que no SBT, mas sumiu. E agora nessas ondas de remakes, é uma história que seria muito legal ver novamente. E pelo que a Renata comentou, realmente, o Arthur era aquele garoto que era tipo um garoto selvagem, na verdade, né? No conceito inicial. Imagine, eram os efeitos especiais dos anos 80, né? Sei lá, época dos Goonies, lá do Slot. Então, mesmo as criaturas que aparecem, pra época elas estavam até bem feitas. Mas lógico, com a tecnologia que a gente tem hoje, que é praticamente ilimitada, uma nova releitura não seria assim, vamos apagar 2 filmes clássicos, mas assim, vamos mostrar de uma forma diferente. Contanto que não façam a cagada que foi aquele Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, eu assistiria. Cara, mas vamos combinar, né? Pros efeitos especiais da época, era bom pra caralho, né? Porra, aquele cachorro dragão voador... Porra, aquilo lá era sensacional. Quem que, sei lá, eu com meus 8 anos, 9 anos, sei lá, quem que não queria ter um cachorro voador daquele, cara? Parecia um Cocker Spaniel misturado com salsicha voador, tipo. E uma das coisas que eu lembro é que ele tinha um nariz de chimpanzé, não tinha? Era um nariz um pouco... não era um nariz de cachorrinho, assim, né, fofinho. Era um nariz um pouco mais selvagem. Muito legal. Eu tenho um comentário aqui da Aline Felipe Oliveira. Aliás, já queria dizer que eu achei muito curioso o seu nome, viu, Aline? Aline Felipe Oliveira. Nunca tinha visto uma pessoa que tem um nome feminino e um masculino, né? Cara, eu já conheci várias pessoas que têm como sobrenome um nome. É super legal, assim. É muito legal, sério. E você conheceu sim, no ângulo tinha a Dona Maria José, uma portuguesa de Portugal. É verdade, é verdade. E tem muito homem também, né? Que se chama tipo José Maria, né? Alguma coisa assim, né? É, tipo, das 8 da manhã às 18 horas é José, e das 18 horas às 24 horas, tipo, é Maria. Eu conheci uma pessoa que o cara tinha um nome e 2 sobrenomes. E os 2 sobrenomes eram tipo um nome. Então o pessoal zoava que ele não tinha sobrenome. Era muito engraçado. Bullying com o amiguinho. Muito bem, a Aline Felipe Oliveira então deixou um comentário no post que se chama Gerard Butler será Buddy em remake de Caçadores de Emoção. E ela escreveu o seguinte: Por quê? Por que estragar um filme com remakes? Caraca, será que não tem mais história nova em Hollywood? Cara, é verdade, meu. Eu acho... Cara, Caçadores de Emoção é um filme pra mim que está na mesma gavetinha do História Sem Fim, assim, em termos de carinho, sabe? É um filme super legal que teve lá a atuação brilhante quase do Patrick Swayze, né? Que era o Buddy, justamente, que o Gerard Butler vai fazer. E, cara, não precisavam fazer, cara. Poderiam ter deixado esse filme no legado do Patrick Swayze lá e tal. E não precisava disso, né? A gente falou bastante sobre esse filme num dos últimos podcasts também do ano, né? A gente falou sobre esse filme. No podcast que a gente falou dos filmes da Catherine Bigelow. Exatamente, Henrique. O Henrique sempre atento aí aos podcasts. Escuta um atrás do outro, não é verdade? E esse filme, cara, eu acho que não precisam. O que vocês acham? Vocês acham que existe uma certa falta de história em Hollywood? Há uma necessidade de fazer remakes? O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que essa falta, ela não existe no cinema mais independente. Mas os blockbusters, eu acho que até por uma questão de
medo de errar, os executivos de Hollywood, como eles investem muita grana nos grandes blockbusters, eles querem ter certeza de retorno, eles estão fazendo só continuação, né, tipo grandes franquias que com continuações, eles estão fazendo adaptações de livros e histórias em quadrinhos e remakes, que são já de filmes, e na maioria das vezes é remake de um filme que já era alguma adaptação, é uma nova adaptação ou tal. Eles estão só requentando, que é justamente o que eu acho que é justamente esse medo que eles têm de criar uma coisa totalmente nova. Então eles falam, não, vamos pegar esse livro que já fez sucesso, vamos pegar esse quadrinho que já tem aquele herói famoso, vamos pegar aquele filme da década de 80 que a galera vai querer ver a versão novinha. Então eu acho que tem muito disso. Então nesse sentido falta criatividade, falta colhões para fazer algo novo e apostar nisso. O que você acha, Henrique? Eu acho que a criatividade deles já deu uma escassada, assim. Você pode ver, eles estão pegando um monte de revista em quadrinho, fazendo filmes, ou os próprios remakes, e filmes tipo, autorais mesmo é difícil, porque mesmo a adaptação de livro é uma adaptação, né, de um livro ou de um poema, uma história assim, nossa, essa história saiu do nada. Faz tempo que assim, não saem muitos filmes assim, que você possa falar, nossa, esse ano basicamente só teve filmes autorais. Não, é tudo adaptação ou super-herói. Pouco mesmo, um pouco filme autoral. Dani, eu sei que você tem um comentário gigante aí pra você ler, mas não precisa se apressar, fica tranquilo, lê com calma, porque às vezes quando o comentário é grande, você sai lendo aí, correndo. Então, lê devagar aí, porque é um comentário bem legal, viu? Ou então você faz assim, você começa a ler o comentário, blá, 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 daí no meio você fala assim, 3 pontinhos, daí você continua, entendeu? Daí você pode pular algumas linhas que todo mundo vai entender os 3 pontinhos. Então, eu vou ler o comentário da Amanda Aparecida Santos, que já comentou algumas vezes, ela tem mantido agora uma frequência, ela sempre comenta os podcasts e tal, já interagiu no Twitter e tudo mais, e ela escreveu o seguinte, eu vou ler bem devagar. Fala, galera do Cinemação, ótimo, brincadeira. Ela escreveu o seguinte, fala, galera do Cinemação. Ótimo cast, começando 2014 com grandes expectativas. Para mim, Jogos Vorazes Esperança Parte 1 é filme que eu mais estou esperando em 2014, porque sou grande fã dos livros e da franquia de filmes. E com certeza estarei na estreia de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Muitos dos filmes que vocês comentaram, eu provavelmente vou ver, mas ficou faltando Interstellar. Afinal, um filme do Christopher Nolan sempre é épico. Os Mercenários 3, porque é muito divertido ver tantos atores de ação juntos, e A Desolação de Smaug, o que é muito compreensível. Então ela compreendeu o fato de que a gente não falou da Desolação de Smaug. What? No último podcast. Realmente não dá pra falar de tudo, né? E o último podcast foi sobre as estreias de 2014. No caso, A Desolação de Smaug já tinha ficado pra trás. Sim, mas a gente não falou da continuação, né? A gente não citou o Hobbit como... O Hobbit lá de volta outra vez como uma das grandes estreias de 2014. E daí a Amanda continuou. Concordo com vocês, não tinha necessidade de ser feito outro filme do 300, mas eu vou ver porque o Rodrigo Santoro terá falas nesse filme. Risos, risos. E como assim vocês não estão animados com o Planeta dos Macacos, o confronto? O legal do filme é que mostra como foi que os macacos se tornaram a espécie dominante. Bem legal, Amanda. Depois você conta pra mim como eles se tornaram a espécie dominante. Mas eu acho que assim, ó, o Dani na hora ele até falou, tô me lixando, tô um pouco me fudendo pra esse filme e tal. Cara, quando saiu o teaserzinho, que era assim, era uma imagem de uma floresta, a câmera dando um zoom out, assim, bem devagar, e aí surgiu uma voz de um cara gritando... I need to speak to Caesar! Cara, eu achei animal, assim, essa imagem, entendeu? E aí o trailer foi um negócio que eu achei que pode ser interessante também, assim. Eu também vou ver. E eu e a Amanda vamos te falar como é que foi que os macacos se tornaram a espécie dominante. Bom, eu posso até mudar de ideia depois, mas assim, por enquanto eu estou com preguiça desse filme e eu não tô afim. É pessoal mesmo, tá, gente? Então não se ofendam se vocês são fãs de Planeta dos Macacos.
Mas só para terminar aqui o comentário da Amanda. Ela escreveu assim: 2014 será um ano marcado pelas continuações e sequências, mas também terá Pompeia com o Jon Snow, que a gente comentou, né? O Jon Snow é o ator que faz o Jon Snow no Game of Thrones, 47 Ronins e Edge of Tomorrow, que é o novo filme de ficção científica estrelado pelo Tom Cruise, que tem grande produção. Continue o bom trabalho, que vem a terceira temporada de Cast. Isso aí, Amanda, muito obrigado por ter lembrado a gente de alguns filmes. Realmente a gente não se preocupou em falar necessariamente de tudo, e sim do que a gente mais está na ponta da língua, aí, do que a gente mais está sacando, mas realmente tem essa ficção do Tom Cruise, que eu espero que seja melhor que o Oblivion, que saiu em 2013 e trocadilhos inteligentes à parte, todo mundo esqueceu. Oblivion, esquecer, sacou? Mas enfim, eu acho que pode ser bacana também. Vamos esperar que surpreenda a gente. É que usaram um Obliviate, né? É verdade, eu vou falar assim: vocês não vão se lembrar do Tom Cruise? Oblivion. Eu não sei como é que o Henrique não lembrou de 47 Ronins, que é um filme que você quer assistir, não é não? Yes! Mas no final das contas, eu acabei falando só dos filmes de adaptação de quadrinho, que tipo, tem uma porrada, e daí eu fiquei com medo, assim, do Keanu Reeves virar a zoeira para mim, que nem o Nicolas Cage foi ano passado, entendeu? Aí, Keanu Reeves, né? Mas o Keanu Reeves é muito melhor do que o Nicolas Cage. Ok. E, cara, o 47 Ronins tem uma sequência. Eu até coloquei no Cinemação uma cena que eles estão entrando dentro de uma caverna, uma espécie de caverna e tal. E aí fica uma voz no fundo, ele falando: tira sua espada, luta, olha só, estão matando seus amigos, eu não sei o quê. E é uma sequência muito legal, né? Um combate muito interessante. É tipo um cara fantasmagórico amarelo, daí ele vai se teletransportando assim, mas fica o rastro da roupa dele. Eu lembro até que tem uma hora que tem um arqueiro, aí tipo ele solta a flecha no cara, aí o cara some e acerta um dos colegas. Realmente foi muito massa. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que, segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho. Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de 1 milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. Bom, a gente pode dizer que metalinguagem é justamente essa ideia que a Origem se propõe a fazer. Só que a gente vai falar do cinema dentro do cinema, né? Então, o que acontece no filme A Origem? O cara, ele entra dentro de um sonho e esse sonho tá dentro de outro sonho e dentro de outro sonho e ele se desdobra, né? O que é a metalinguagem se a gente for pensar nela de uma forma bem simples, assim, simplista, né? A metalinguagem é isso, são filmes que falam de filmes, que mostram filmes, né? Que tem alguma coisa a ver com filmes. O primeiro exemplo, assim, que eu acho, e um dos mais recentes, que tem isso de uma forma muito forte e até escancarada, assim, é o Super 8, né? Do J.J. Abrams, né? É um filme com metalinguagem. Por quê? Porque mostra um monte de garoto que tá querendo fazer um filme dentro de um filme. Então você vai assistir um filme e ver as pessoas fazendo um filme. Quer dizer, ali é a metalinguagem, né? Mas aí eu pergunto para vocês, esse é o conceito técnico da metalinguagem. Como que a gente pode pensar na metalinguagem como um conceito
filosófico. O que a gente pode pensar da metalinguagem como filosofia dentro do cinema? Bom, eu entendo que quando a gente fala de o cinema através do cinema, a metalinguagem no cinema, a gente tem que entender que a metalinguagem, ela na verdade é como se fosse um recurso do cinema. Tem muitos filmes que não falam necessariamente de fazer cinema dentro desse filme, mas ele tem um recurso metalinguístico, ou seja, algo que remete ao fazer cinema, à cinematografia de alguma forma, e algo que lembre o espectador que aquilo é um filme, algo que diga para o espectador, olha, você está vendo um filme, né? Assim, lembre-se disso e esqueça um pouquinho de mergulhar nessa história. Isso é muito importante porque faz as pessoas sacarem melhor essa questão do que é o cinema e do quanto é importante a gente mergulhar na história no sentido de estar dentro do filme. Então é aquele momento em que dá aquele causa aquele choque, causa aquela coisa de que tudo que a gente está vendo, na verdade, foi feito está sendo feito, né? E tem alguns filmes que têm elementos de metalinguagem que são sutis e que não fazem isso com qualquer espectador, mas com aqueles que estão mais atentos. Que é o caso de todo filme que faz referência a um outro filme. O exemplo básico, Tarantino. Se a gente parar pra pensar, todo filme do Tarantino é uma referência atrás da outra de clássicos do cinema, de filmes de ninja, de filme de samurai, de filme faroeste, de filme de tudo quanto é coisa. Então, toda vez que o Tarantino faz uma referência, de certa forma, é um elemento metalinguístico, ou seja, é o cinema falando do próprio cinema. Entendeu? Mas tem muita gente que não conhece os clássicos, que não tem uma educação cinematográfica, ou que realmente, às vezes, é jovem, nem teve tempo de ver tantos filmes, e daí essa pessoa não percebe. Eu mesmo tenho muita cena do Tarantino que, na época que eu vi o filme, eu não saquei que era uma referência, né? Então eu não saquei esse elemento metalinguístico, mas eu acho que é importante a gente entender isso e entender que a gente vai falar muito dos filmes um pouco mais descarados, ou seja, aquele filme que mostra realmente um filme sendo feito, uma câmera sendo pega e sendo filmada e tudo mais. Então eu acho que isso que as pessoas precisam começar a entender. God damn, Jimmy, this is some serious gourmet shit. Agora, a metalinguagem como recurso, ela pode ser um recurso para construção de história, né? E aí tem essa coisa que o Dani estava falando justamente sobre fazer as referências e tal. Então, quer dizer, os filmes do Tarantino, eles são filmes que estão cheios de metalinguagem porque fazem referência a outros filmes, mas não de forma escancarada como o Dani estava falando. Então, ele pode ser um recurso justamente para enriquecer a história. Dessa forma, como que a gente pode definir qual que é a diferença de metalinguagem e de a busca simplesmente por referência, né? Porque a gente tem as referências, por exemplo, o Tarantino, ele bebe muito de várias fontes e ele trata daquilo de uma forma muito parecida, mas não que seja exatamente igual, né? Então, como que a gente pode diferenciar isso, essa referência e a metalinguagem? Eu acho que toda referência é uma forma de metalinguagem. O que a gente não pode dizer é que os filmes do Tarantino são filmes totalmente metalinguísticos, porque eles têm outro foco. Eles são eles são homenagens ao cinema que formou o Tarantino. Então o que o Tarantino faz o tempo inteiro é prestar homenagens, né? Ele faz o Django, ele presta homenagem ao western spaghetti, principalmente lá do Sergio Leone, né? Eu tenho, pra ajudar o Rafael aqui, eu tenho um exemplo do Tarantino que é bem a diferença entre suas referências, como o Dani estava falando, de todos os filmes, mas um que é bem metalinguagem mesmo, que é a ideia do filme dentro do filme. Nos Bastardos Inglórios, tinha aquele ator alemão, né, que era o personagem, que era um soldado alemão, e estava sendo feito um filme sobre a vida dele, porque ele sobreviveu lá em cima de uma torre, e daí ele mesmo se interpretou. E no final, o último arco do filme é a estreia desse filme e onde é o ataque final contra o Hitler. Exatamente. E, então, nesse caso é um filme bem metalinguístico, mas todos os outros eles têm esses elementos, mas fazem homenagem. Mas de qualquer forma não dá pra dizer que o Bastardos Inglórios
faz uma homenagem muito grande a esse cinema mudo, né? Aquele cinema que era exibido na época lá do Hitler e que, infelizmente, ninguém teve a ideia de botar fogo no próprio Hitler. Mas, enfim, essa é a ideia mesmo. Então, daí, por exemplo, para as pessoas entenderem, se a gente tem, por exemplo, alguma cena semelhante, vamos supor, Simpsons. Simpsons é um desenho que usa muito recurso de outras mídias ou de outras histórias, né? Então, se você está assistindo Simpsons lá e aí passa uma cena do menino do Bart, por exemplo, com um ET na frente, pulando e tal. Aquilo a gente pode considerar uma metalinguagem para um outro filme ou não? Não é, cara, porque a metalinguagem, pelo que eu entendi, pela explicação, ela é dentro da mesma mídia. No caso, de uma televisão falando de um filme, é só uma referência. Eu também acho que é bem isso mesmo, né? Porque a gente tem aí... Acho que daqui a uns anos a gente vai ter o cinema e a televisão muito misturados, né? Mas, por enquanto, a gente ainda tem essas mídias separadas, então, de certa forma, é isso. Só para as pessoas entenderem, metalinguagem existe em qualquer forma de se contar história. Se eu escrevo um livro que fala sobre um autor escrevendo um livro, eu tenho uma metalinguagem. Ou se dentro de um livro eu tenho um outro livro, aquilo é uma forma de metalinguagem na literatura. Ou seja, a metalinguagem é toda aquela forma de se referir ao próprio fazer. Tem uma imagem que provavelmente todo mundo já viu, que é de uma mão desenhando uma própria mão. Yes! Que são duas mãos, é como se uma estivesse desenhando a outra ao mesmo tempo. Essa imagem, ela é uma metalinguagem, ou seja, ela é uma obra de arte que faz referência ao fazer a obra de arte, né? Também tem vários quadros que mostram, por exemplo, o próprio pintor pintando um quadro. Isso é uma metalinguagem. Então, toda vez que você, numa obra, faz referência ao processo de construção dessa obra, você tem uma metalinguagem. E no cinema, eu acho que isso é mais interessante, porque você está lembrando as pessoas, você tá sendo didático, você está ensinando as pessoas, olha, um filme se faz dessa forma. Então, você deveria valorizar mais isso, porque ele é muito difícil, porque ele é muito caro, porque ela disso, daquilo. Então, acho que para ficar bem claro para as pessoas, né, essa diferença entre referência e metalinguagem, a gente pode dizer que, por exemplo, no caso dos Simpsons, se eles reproduzem aquela cena do ET pulando com os personagens deles e tal, aquilo ali você tem uma referência, quer dizer, eles estão fazendo uma coisa muito, muito parecida, né? Estão quase que reproduzindo aquilo que foi feito. Agora, por exemplo, a metalinguagem, ela seria, se você vê um filme e nesse filme um personagem estiver assistindo um filme do ET, por exemplo. Aí você está assistindo um filme que alguém está assistindo um filme, entendeu? Aí sim você tem a metalinguagem de uma forma bem natural ali, se a gente pode dizer, né? Barulho de cassino agora pro Rafa. Nossa senhora, pareceu tipo Psicose, manja. Psicose é assim, ó. É tipo quando minha mãe chega e fala assim, abre a porta do meu quarto, eu acordo, ela fala, você não tirou o lixo pra fora? It's a little slow. Tem uma foca, isso que você fez. Não, a foca é assim, ó. Aí a foca do Henrique parece uma prostituta gemendo. Então a gente tem aqui várias coisas que remetem à metalinguagem. Acho que agora a gente conseguiu entender bem o que é a metalinguagem, né? Yes! Então, existem alguns filmes que trabalham isso de uma forma muito mais escancaradas e outros de uma forma muito mais sucintas, né? Um filme que eu acho que trabalha isso muito bem, que foi muito bem visto, aplaudido até, foi O Artista, né? Ele trabalha justamente com a metalinguagem de uma forma muito bem feita, inclusive com esse recurso até de mostrar o cinema antigo e tal. Eu acho que é uma metalinguagem ali, eu diria até que uma metalinguagem quase que clássica, assim, sabe? Ele tem um ar, assim. Eu acho que o jeito que ele produz o filme, né? O jeito que ele encaixa isso dentro da história, ele
transforma a metalinguagem, tipo, é a principal ferramenta do filme, né? Sem isso o filme não aconteceria. Só fazer uma colocação, a metalinguagem, ela não é nem só sobre o cara ser um ator de cinema, né? Ela é também como na forma do filme, o filme mudo e o filme em preto e branco. Só a estrutura do filme, mesmo se não fosse um cara que representasse um papel, eu acho que já seria uma forma de metalinguagem, só por essa representação do cinema clássico. Sim, aliás, Henrique, você falou muito bem, porque assim, eu vejo várias coisas, vários elementos de metalinguagem no artista. O primeiro, óbvio, trata-se da história de atores que fazem filmes e mostra eles fazendo filme. Depois ele fala do problema que teve na indústria cinematográfica quando surgiu o cinema falado. Tipo, o cara que queria insistir em fazer cinema mudo falhou, então ele relata essa parte da história. Tem uns momentos em que tem som, né? Ele começa a ouvir som, então é como se ele estivesse realmente dentro do filme mudo, tipo, como se a vida dele fosse muda. E aí mostra ele ouvindo sons, ele tendo um pesadelo e ouvindo som de sapato, de tiro, de não sei o quê, e ele começa a ficar preocupado e tal. Então isso é um outro elemento de metalinguagem, ou seja, tá mostrando pra você, olha, o som diegético, né, o som das coisas que estão acontecendo, eles são retratados no cinema dessa forma, eles trazem essa sensação que assusta, como se fosse um pesadelo, quem lida com o cinema mudo. E no finalzinho dele tem o famoso quebrando a quarta parede. O que é quebrando a quarta parede? É quando você termina um filme, ou mesmo sem terminar, você num determinado momento do filme, você mostra, lembrando as pessoas de que tudo aquilo já era um filme. Então chega no final, eles param de sapatear, tipo, aparece o cara falando corta, e eles começam a falar, legal, tipo, terminou o filme, terminou a gravação do filme que é o artista. Então é como se você tivesse, no artista você tem o filme que ele faz, os filmes dentro de um filme, e o filme ou artista dentro de um outro filme, que é como se fosse algo que está fora do artista, que se demonstra bem no finalzinho. Elementary, my dear Watson. Então você tem vários elementos e várias camadas de metalinguagem, vamos dizer assim. E o melhor ainda, o artista faz referência direta ao primeiro filme, não sei se o primeiro, mas o primeiro grande filme, que falou sobre o problema do cinema mudo no cinema, que foi o Cantando na Chuva, que mostra justamente o mesmo problema. O cara faz cinema, tem o cinema mudo, tá mudando, começa a surgir o cinema falado, criam um musical e os caras têm que sapatear para encantar o público e para fazer sucesso e tudo mais. E o Cantando na Chuva tem muita referência também, que é metalinguística, não só isso, né, tipo, não só essa questão de ter filmes filmados dentro do Cantando na Chuva, mas várias outras referências, né? O próprio cena clássica, tipo, ele começa a cantar porque ele ficou feliz que ele beijou ou que tá apaixonado pela mulher. Isso é uma forma de dizer, cara, com o cinema falado, eu posso cantar e eu posso expressar o meu sentimento através da música. Então, a partir de agora, a alegria vai ser mostrada por meio de música, porque a gente tem o cinema falado, entendeu? É meio que assim, é muito louco isso. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. E existe algum outro filme que vocês acham que dá pra gente citar para exemplificar essa linguagem de metalinguagem para os nossos ouvintes? Bom, eu posso dar um gancho assim pra gente começar a falar de alguns filmes que mostram sobre o trabalho de um diretor de cinema. Um dos primeiros filmes de vampiros que teve chamava-se Nosferatu e era com um ator chamado Max Schreck. Era um cara bem feio mesmo, era um filme que foi assim muito importante para a história do cinema. Se eu não me engano, foi no ano 2001, teve um filme com o John Malkovich e com o William Dafoe chamado A Sombra do Vampiro. Qual que é a ideia do filme? O John Malkovich, ele interpretava o diretor do filme Nosferatu. Tanto é assim que até a abertura do filme você tem a impressão daqueles filmes antigos de terror dos anos 30. E o William Dafoe, ele interpreta o cara que seria o Max Schreck.
mas ele seria um vampiro de verdade. Então o filme é a história da gravação do filme que realmente existiu, chamado Nosferatu, os bastidores da gravação, e que o personagem principal era um vampiro de verdade, fingindo que era um ator interpretando um vampiro. What the f***? Eu não sei se chegaram a ver o Nosferatu ou A Sombra do Vampiro. Isso lembra, inclusive, o próprio mais recente, o Hitchcock, que mostra as filmagens do Psicose, né? Que mostra esse último filme. E é bem também isso, né? Assim, claro, não tem vampiro e tal, mas é essa questão de mostrar como foi o trabalho do diretor. E nesses dois casos, foi baseado em histórias reais, né? Assim, o Hitchcock realmente filmou Psicose e foram lá e filmaram como foi o Hitchcock fazer o Psicose. Os caras fizeram um filme de vampiro e depois fizeram uma brincadeira, né? Não foi real, mas fizeram uma brincadeira com como eles teriam filmado o filme Nosferatu. Só que tem um filme que eu lembrei agora que, na verdade, é de um filme que não existe e que é um grande clássico, que é um filme que todo mundo precisa assistir, que é o A Noite Americana, do Truffaut. Porque o A Noite Americana, ele é sensacional. A primeira cena dele é justamente... Você vê, é um cara andando na cidade, tipo, andando numa cidade e tal, ele vai a trabalho e tal. E aí, de repente, a câmera começa a afastar e você começa a ver aquelas gruas, né, que são aquelas câmeras num trilho. Aí você vê o pessoal todo se movimentando, fazendo o filme, e tem uma hora que grita, né, corta, tal, não sei o quê. Então, nesse momento, logo no começo do filme, você vê, estão filmando essa cena. E aí o filme todo é sobre o personagem principal, que é o próprio Truffaut, que o próprio diretor faz o papel do diretor. Então, tipo, é o Truffaut fazendo o papel do diretor do filme que está sendo filmado dentro do filme. E ele tem várias referências, e uma das coisas interessantes dele é que ele mostra a vida das pessoas. Então, tipo, o diretor tá louco porque ele precisa terminar o filme no tempo certo, porque tem ator que vai embora depois, tem, acho que a atriz que é, tipo, toda cheia de dedos, né, toda estrelinha, ou o ator, acho que é um ator galã, que é tipo o estrelinha da história. Ele tem problema de criatividade, todo mundo quer que ele dê opinião sobre tudo, porque no fim das contas é o papel do diretor saber tudo, tipo, qual a cor da parede, qual a cor não sei o que, eu uso copo de vidro ou de cristal. Então ele tem que saber de tudo. E ele tem essas crises, meu Deus do céu, como que eu vou saber de tudo? Não sei, papapá. Então isso vai mostrando como que é essa produção. E o próprio filme é o nome de um jeito de filmar, né? Porque Noite Americana é quando você precisa fazer uma cena noturna, mas não tem como filmar de noite, porque de noite é escuro e a câmera não pega a luz. Então você faz uma cena de dia e aí você coloca aquele filtro que parece que está de noite para quem for assistir. O nome Noite Americana significa isso, né? É esse truque que o cinema inventou. Então é muito legal. And here we go. Agora, outro filme mais recente que ganhou merecidamente, na minha opinião, o Oscar é o Argo, com o Ben Bruce Wayne Affleck. Você assistiu, Rafa, o Argo? Lembra desse filme? Cara, Argo é muito bom e também tem essa mesma ideia, né? De, por exemplo, não vou dizer do Hitchcock, mas o Argo ele tem essa questão justamente de vamos fazer um filme para tentar ajudar lá o pessoal da embaixada americana a fugir e tal. Cara, eu tive uma epifania aqui enquanto vocês falavam. Não sei se vocês vão concordar ou se vocês vão destruir minha epifania. Seria o cinema uma forma de metalinguagem do próprio ser humano? Hã? Olha só que viagem louca que eu tive agora, hein? Não, porque a metalinguagem do ser humano é uma mulher grávida. Porque é uma pessoa dentro de uma pessoa. Boa. Cara, boa ideia, Henrique. Mas assim, eu acho que metalinguagem faz parte da linguagem. O ser humano não é uma linguagem, entendeu? Então, mas aí não é o ser humano falando do próprio ser humano, contando a sua própria história? Será que não é uma forma de metalinguagem? É uma viagem foda essa que eu tô fazendo. Se você considerar que o ser humano é
uma linguagem, mas o ser humano não é uma linguagem. Ele faz parte da linguagem. De linguagem eu entendo, dá licença. Fiz faculdade dessas porra aí. Então é o seguinte, o ser humano ele se constitui pela língua, ele existe através da linguagem e dentro da linguagem, porque sem linguagem o ser humano é quase que um animal, enfim, tem várias teorias muito loucas disso. Mas o importante é, a metalinguagem ela tem que estar dentro de alguma forma de linguagem. Então, por exemplo, se a gente começar a conversar aqui sobre como gravar um podcast, a gente vai ser um podcast metalinguístico. Se eu começo a falar sobre o ser humano falando, talvez sim, é uma metalinguagem, porque eu estou falando e eu estou falando sobre o ato de falar. Mas no caso, o cinema, ele é uma forma de linguagem que se estabeleceu, uma forma de arte, e ele só tem elemento de metalinguagem quando ele se refere a ele mesmo, entendeu? Quando o ser humano fala do próprio ser humano, ele não está falando do ato de falar, ele está falando dele. Então isso não é uma metalinguagem. Deu para entender? Não, eu entendi. É que eu tava viajando assim, ó, no sentido, por exemplo, lembra daquele documentário das flores lá, Ilha das Flores? Esse documentário, ele começa falando do homem, o que é o ser humano e tal. Será que ali você não tem, de alguma forma, um tipo de metalinguagem a partir do momento que você está fazendo um filme de ser humano para ser humano, falando como o ser humano funciona? Será que não tem alguma coisa de metalinguagem ali? Viagem foda! Cara, eu acho que não pela definição de metalinguagem, mas eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que você está falando de referência. Então, existe o Ilha das Flores é tipo riqueza pura em referências. Ele faz referência a tudo, volta, faz referência de novo, vai pra lá, volta pra cá, e tá falando do ser humano, ele tá fazendo referência ao ser humano, referência ao como o ser humano trata a si mesmo e tal. Mas daí não é metalinguagem. A gente pode até fazer uma análise do filme e encontrar referências de metalinguagem, ou seja, momentos em que o Ilha das Flores faz referência ao fazer documentário, ao fazer cinema. Não lembro agora se tem, mas acho que é importante as pessoas terem isso. A metalinguagem ela está numa forma de linguagem e não no ser humano. Fica aí, né, a viagem pros ouvintes. Os ouvintes vão pirar, meu. Fumar uma maconhinha, escutando podcast e tal. Fica loucão, fica lá, pô, aí, mó metalinguagem e tal. Agora, você quer um exemplo de filme que tem uma metalinguagem que empregue muito legal no enredo do filme? Só que assim, esse filme que eu vou falar, o tema principal não é o conceito que emprega a metalinguagem. Ele é um outro. And here we go. O outro conceito é de um macaco gigante. What? Eu tô falando do remake do King Kong, do Peter Jackson. A ideia do filme é a porra do macaco, certo? Mas é o pior do filme, pra mim pelo menos. A parte mais legal do filme é o começo, que mostra lá o personagem do Jack Black, que é um diretor e produtor de cinema falido, que tá desesperado para gravar um filme, descobre a ilha lá das criaturas gigantes e leva a mocinha. Tanto é que quando tem os ataques dos dinossauros e tal, ele não para de filmar. E essa ideia não é uma ideia inovadora. Na verdade, o primeiro filme do King Kong, de 1933, ele já falava isso. E o filme, assim, tudo bem, foi interessante pelo King Kong em si, pela forma que era feito, que era aqueles bonecos de massinha mesmo, né? Mas eu falei especificamente do remake, que pro grande público é mais fácil ter acesso, que aquela ideia de, um filme mostrando como é ir lá filmar um filme de aventura, eu achei muito mais legal. E uma coisa interessante, o King Kong não tem só metalinguagem nesse sentido, de mostrar uma equipe de filmagem indo lá e tal. Ele tem também metalinguagem, se a gente parar para pensar, a partir do momento em que ele é um entretenimento para massa
E em um determinado momento, o macacão, o King Kong, vira uma forma de entretenimento para a massa do público, porque ele vai para a cidade, eles colocam ele numa jaula inicialmente, e ele é entretenimento, tipo, as pessoas vão para ver um macaco gigante e tal, que é aquela coisa que tinha antigamente, né, aqueles circos de pessoas, circos dos horrores, que falavam, que colocavam tudo que tivesse qualquer tipo de deformação e tal, e transformavam em entretenimento. Então, a partir do momento em que ele é uma peça de entretenimento e que se refere a algo que é de entretenimento dentro dele, também tem um elemento de metalinguagem. É como se dissessem assim, olha, gente, olha com o que a gente está se entretendo, com um macaco gigante, olha o que eles iam ver. Então, assim, a gente se diverte com o que é estranho, esquisito, diferente, e naquele período também se fazia isso, entendeu? Stop doing stupid things. Tem muita... eu acho essas metalinguagens muito mais interessantes do que o filme pelo filme mesmo, né? Tipo, você falar de referências que mostram, o cara tá fazendo um filme de um filme, mas essas metalinguagens mais intrínsecas, assim, né? Tipo essa do entretenimento dentro do entretenimento e tal, eu acho que elas são muito mais... elas dão uma profundidade maior pro filme. Eu acho que essa é a real ferramenta da metalinguagem, né? Você conseguir implementar ela de uma maneira que ela traga essa profundidade para a história, inclusive, né? E aí tem um filme que eu lembrei, que é o Zelig, né? Que é um documentário, na verdade é um filme do Woody Allen. E esse filme conta a história do Leonard Zelig, que o filme, ele é um filme que conta uma história fictícia, mas o filme ele é montado como se fosse um documentário. E eu acho que tá aí a chave para metalinguagem. Então o que acontece? Você começa a assistir o filme, que é um filme fictício e tal, que mostra um homem todo cheio de manias e tal, que muda sua personalidade conforme a situação e tal. Só que não é um documentário, né? Então é uma história fictícia. E essa sacada de uma metalinguagem, de fazer um documentário dentro de uma história fictícia, né? Eu acho que essa que tá a sacada. Então eu acho que a metalinguagem, ela se enriquece, ela enriquece o cinema quando ela é empregada dessa maneira. Cara, eu não vi esse filme, mas isso me fez lembrar de um filme super... Nem é tão bom assim o filme, mas é um elemento muito interessante. Eu tive a oportunidade de assistir um filme argentino chamado Viúvas. Ele demorou até para estrear no Brasil, e eu tive a oportunidade de assistir ele, inclusive, na Argentina mesmo. E esse filme, a história basicamente é... Um cara morre, e a mulher dele descobre que ele tinha uma amante, e essa amante tá grávida, e as duas se tornam viúvas dele, e elas, enfim, tem que lidar com essa situação de, tipo... A mulher grávida tá na pindaíba, a mulher que ficou viúva poderia ajudar, mas tem essa questão de que, era a amante do cara, do marido, né? Tal. E essa, no comecinho do filme, essa senhora que é casada, ela é uma documentarista, mostra ela trabalhando como documentarista. Ela faz um documentário que mostra, enfim, a situação de uma mulher, não lembro de detalhes, mas ela mostra a situação, enfim, então assim... Essa mulher, ela vive de filmar a realidade, uma realidade dura, porque geralmente quem faz documentário não vai fazer documentário sobre coisas felizes, eles fazem de coisas mais duras. Ela filma uma realidade dura e depois ela tem que viver uma realidade dura que provavelmente ela nunca viveu e ela só filmava. Então isso também é uma forma de metalinguagem, ou seja, eu tô mostrando uma personagem que filmava aquilo e depois ela começa a viver aquilo, mesmo que, enfim, na ficção. E eu acho que isso é bem interessante também, assim. Então, dentro de um filme dentro de um filme que estão filmando dentro daquele filme, você tem que procurar essas nuances, o que essa filmagem significa dentro dessa história de ficção. E se ela não significa nada, no mínimo, ela precisa, para ser um bom filme ou para ser uma boa metalinguagem, ela precisa ensinar, ela precisa mostrar para as pessoas o seguinte: gente, olha como que é fazer um filme, olha como que é difícil, olha como que é
complicado, né? No caso da Noite Americana, a grande riqueza talvez seja isso, porque ele foca nisso, tipo, como é difícil fazer um filme. Mas nesse caso do Viúvas, e provavelmente deve ter elementos nesse que você falou, tem isso, essa questão de mostrar como o cinema lida com a realidade ou com a ficção e como isso está atrelado na história daquele personagem, de quem está sendo contada a história. É muito louco isso. Vou puxar a sardinha aqui pro meu lado italiano e falar um pouco do Cinema Paradiso, que também é um filme de 1988, em que a ideia é assim, o personagem principal, que é o Totò, ele já tá adulto, ele já é um diretor de filmes, e ele vai relembrando de quando ele trabalhava no cinema. E o legal é que assim, não é a ideia do filme não é assim, é o personagem adulto fazendo um filme. É ele relembrando de como que era trabalhar como um projetista, né? Que trabalhava lá com o projetor de filmes. E tem até aquela clássica ideia de que sempre eram cortados, né? Acho que as cenas de... Não sei se era só cena de beijo, cena assim de amor mesmo que era mostrada. E no final ele colecionava esses elementos. Nesse caso ele não fala tanto do fazer filmes, mas do exibir filme, que é uma coisa também muito legal, porque você tá vendo o filme e você tá pensando sobre o ato de assistir filmes, o quanto é importante assistir filmes. Eu acho que qualquer cinéfilo, qualquer pessoa que gosta de cinema, assiste Cinema Paradiso, fica tipo suspirando assim com a beleza como ele lida com essa questão. Tem a cena final lá, né? Tem a parte que eles levam o cinema pra todo mundo, o cara fica puto porque tá projetando na praça, mas aquilo mostra o quanto as pessoas vibram com o cinema, o quanto as pessoas querem assistir, né, o filme e tudo mais. Isso é muito legal também. E é só ver no Brasil mesmo os cinemas itinerantes, né? E mostra, quando sempre tem, acho que até o programa Fantástico, assim, foi pra uma cidadezinha X que nunca teve uma projeção de cinema. Você pode ver que a cidade pra ver. E, pra fazer uma referência, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas o Cine Hollywood faz quase que uma homenagem ao Cinema Paradiso e fala também do exibir filmes e do como as pessoas ficam encantadas com os filmes que são exibidos lá na cidadezinha. Tem um pouco disso da exibição de filme, inclusive eu falei dos Simpsons aqui antes, né? E tem o filme dos Simpsons e tem uma cena do filme dos Simpsons que os Simpsons estão assistindo cinema. Go nuts. E aí você, tá ali junto com eles na plateia e o Homer até levanta e fala: que ridículo, vim no cinema e pagar pra assistir um negócio que você assiste de graça na televisão. Acho que todo mundo que tá aqui é idiota e não sei o que, inclusive você. Ele aponta pra tela, né? E aí tem também uma metalinguagem, né? E a quebra da quarta parede, exatamente. Mais algum, Henrique, que você quer referenciar aí antes da gente finalizar com esse podcast? Tem um filme que vai para aquela lista que a gente tem que pensar se vai rolar esse ano, do Vergonha, filmes que eu não assisti, mas todo mundo fica me enchendo o saco pra eu assistir, que é A Invenção de Hugo Cabret. Eu acho que vocês dois, minha namorada, meu avô, que já nem tá mais aqui entre nós, todo mundo falou: assista A Invenção de Hugo Cabret, porque é praticamente a história da invenção do cinema. Então eu vou levantar a bola aqui para vocês dois cortarem na minha cabeça e acabar o tema aí com chave de ouro. Eu não vou falar muito, mas assim, junto com A Noite Americana, um que fala, e daí também tem a questão do surrealismo, dentro do surrealismo, etc., e da cabeça do diretor, é o próprio 8,5 do Fellini, que eu acho que também é obrigatório para todo mundo que gosta de cinema. E eu gostaria de deixar uma dica para as pessoas. Eu não sabia desse filme, e esse filme é fenomenal. Chama-se O Anti-Herói Americano. Ele,
é metalinguagem de quadrinhos com quadrinhos e de filme com filme de um jeito muito louco. Sobre o Hugo Cabret, o que eu acho mais legal dele é que ele coloca o próprio Méliès, que fazia, né, aquelas coisas sensacionais nos primórdios do cinema, e ele mostra também, assim, uma criança, como que eu vou explicar? Ele também é, de certa forma, metalinguístico quando ele pega uma criança e faz ela descobrir o cinema no período em que o cinema era uma criança, em que ele estava nascendo. E hoje, em termos de, eu vou te chamar de adulto, porque mesmo que uma criança assista ao Hugo Cabret, ela já é muito mais adulta, porque ela tem uma riqueza de imagem. A gente, hoje em dia, já, desde que nasce, a gente vê tanta imagem, tanta linguagem audiovisual, que a gente já está adulto nesse sentido, de reconhecer os signos audiovisuais. Então, a partir do momento em que a criança, em que um adulto, qualquer pessoa já é adulto hoje, assiste o Hugo Cabret, ele é um adulto assistindo um filme adulto, porque é um filme já com os signos cinematográficos solidificados, ou seja, a gente já está acostumado a ver isso, vendo uma criança descobrindo os cinemas quando ele ainda era uma criança. Então isso é uma forma também de se pensar quando for assistir esse filme, e que o Scorsese prova que é um dos maiores diretores do mundo, assim, com esse filme. Sem dúvida, eu acho que a gente pode concluir, né, que a metalinguagem sendo colocada dentro do cinema como uma ferramenta narrativa, ela ganha muito mais, ela traz uma riqueza muito maior para a história, né, em si. Yes! Se ela for colocada simplesmente como mostrar o filme sendo feito como filme, ela existe, obviamente, mas ela não ganha essa profundidade que ela pode ter, e que eu acho que é isso que faz dela uma ferramenta tão charmosa, assim, né? Então, é uma ferramenta que merece, assim, atenção, principalmente de quem está estudando roteiro, quem está tentando desenvolver alguma história e tal. Acho que é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada, tem que saber utilizar ela, principalmente com esses elementos que o Dani estava falando, de conectar emoção, conectar sentimentos ali, mostrar um pouco dessa viagem que tem de você mostrar uma situação dentro da própria situação, né? Então você tem inúmeras histórias que fazem isso. E eu acho que é uma ferramenta muito legal, realmente, assim, que vale muito a pena. Vocês querem fazer algum adendo sobre metalinguagem? Não, eu acho que a gente já falou muita coisa e conseguiu deixar esse podcast bem, bem rico, assim. Mas só para finalizar o que você disse, Rafa, eu acho que essa questão do saber analisar as coisas entra num debate muito importante que eu acho que a gente tem que ter dentro do cinema, que é o seguinte: procure sempre se enriquecer de referência e de repertório para você não ficar a sua vida inteira assistindo só blockbuster. Você pode assistir o blockbuster e se divertir com ele, mas, por exemplo, eu falando do Hugo Cabret, eu lembrei do quanto ele foi fraquinho de bilheteria. E é um puta de um filme. É um filme sensacional. E por que ele foi fraco de bilheteria? Porque as pessoas, o público geral, não entende todos esses elementos, não consegue absorver tudo isso. Não! E você se torna um admirador da sétima arte melhor, no sentido de mais rico, você se enriquece culturalmente quando você consegue perceber esses detalhes. Então eu acho que o legal de participar do debate aqui do podcast, de ouvir, de comentar, de estar nesse meio, de consumir todo esse tipo de debate, é você pegar, assistir o filme que você escolher desses milhões que a gente falou aqui e tentar identificar isso, identificar outras coisas que a gente não falou. E é isso que enriquece, é isso que transforma o cinema em algo importante, muito mais do que simplesmente ver um monte de explosão no IMAX. Chegando ao final de mais um podcast, então agora o podcast Cinemação número 69, e a gente conseguiu não fazer piada nenhuma com o 69, olha só, ainda dá tempo, querem tentar, não? Metalinguagem é uma pessoa dentro de uma outra pessoa conversando, porque o Daniel disse que tinha que ter comunicação, não é? Olha, se a partir do momento... Não vou fazer
Eu não vou pensar, enfim. Mas a gente fez piada de 69, a gente fez piada de 69, e o Rafa tá achando que a gente não fez nenhum. Nossa, o comentário do Henrique deu um tilt na cabeça do Daniel. Foda aqui. Muito bem, então mais um podcast concluído. A gente falou sobre metalinguagem. Acho que deu para entender bem o conceito. E se você tem aí algum filme que a gente não falou e tal, manda nos comentários. Diz aí algum filme que de repente vocês têm dúvida, né? Se tem metalinguagem ou não, que no próximo podcast a gente pode de repente tentar filosofar um pouco sobre isso, né? Então, Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês no podcast 69. Valeu, Rafa, valeu, Dani, e não vou falar que foi um prazer fazer um 69 com vocês. Valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu todo mundo e até a próxima. O podcast Cinemação número 69 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Não, porque a prostituta gemendo é assim, ó. Ai, Daniel, por que é tão pequeno? Só para encerrar, né, esse nosso quadro sobre leitura de e-mails, queria saber de vocês o seguinte, a gente leu um comentário aí da Aline Felipe, né? Vocês, se vocês tivessem que se vestir de mulher, qual o nome de travesti vocês teriam? Juju Pantera. Mano, vocês não estão entendendo. Juju Pantera não é um bom nome. Vocês têm que entender a teoria. Seguinte, prestem atenção. A teoria é nome de traveco. Nome de traveco tem que terminar em ete. Então, por exemplo, eu seria Danielete, o Henrique seria Henriquete e o Rafa seria ou Rafaelete ou, melhor ainda, Rafete. Rafete, a rainha do boquete.